Só existe uma maneira para sair da crise: produção, aumento de exportações, geração de emprego, um Estado que gaste menos. Quanto mais o Estado gastar, mais ele vai exigir dos seus contribuintes em termos de impostos. Maiores serão as dificuldades para a produção. E, claro, acaba acontecendo o que está acontecendo na Argentina. 80% dos argentinos recebem hoje algum tipo de subsídio. Como é que um país pode prosseguir dessa maneira, gastando adoidado dessa forma? Então, a vinda de Milei, independentemente se ele arregala o olho, se ele tem costeleta, se ele não tem, se ele tem cara de louco, se ele não tem, sinaliza uma visão de um economista alinhado a uma escola austríaca, que é uma escola mais de liberalismo econômico, menos intervencionista, que quer cortar gastos e estimular privatizações e parceria público-privadas. Isso é direita ou é esquerda? Isso me parece ser o certo, nem direita nem esquerda. Capê, pois não. Se você me permitir, só um dado, depois vocês podem confirmar, né? Mas que eu tinha isso anotado. É 447 bi de dólar mesmo, não é peso não. A dívida interna da Argentina é medida em dólar. Então vamos fazer o seguinte. E o dólar então, pera um oficial não vale nada na Argentina. Vamos fazer uma diferente aqui. Que é 1000, né? Que é o blue, né? Para aí. Davi Andrade, qual é a dívida argentina? 400 bi de dólar. Repita. 400 bi de dólar. Perfeitamente. E o dólar é 1000 peso. Perfeito. Não é 300, porque o câmbio... Então, você me diz aqui 400 bilhões de dólares de dívida. Isso. E o problema é a costeleta do Milei. Vamos lá. Além dos desafios econômicos, Javier Milei também terá que lidar com um Congresso dividido na Argentina. Milei, não paga emenda parlamentar não, Milei, pelo amor de Deus. A Argentina não vai aguentar. Sofreu impeachment. Pelo amor de Deus, não faz isso. A coalizão do presidente eleito não terá a maioria dos assentos na Câmara e no Senado. O grupo de Sérgio Massa tem 108 deputados, enquanto o partido de Milei soma 37 parlamentares. É um fenômeno. Meu querido Renato Batista, será que na Argentina haverá um centrão? Pois é. Me parece que não, ao menos não igual ao Brasil. Aliás, aqui no Brasil a gente tem, como vocês bem colocaram aqui, as emendas para serem pagas para a base parlamentar. Tem quase 40 ministérios para serem distribuídos entre os partidos políticos. Na Argentina, se não me falha a memória, são 18 ministérios, das quais o Javier Milei quer reduzir para 8 ministérios. Então, não vai ter muito centrão lá, ao menos eles não vão ter o que querer, porque o governo vai ser muito menor do que é hoje. Sobre a base parlamentar do Javier Milei, eu já disse aqui sobre os 37 deputados da base dele, mais os 107, 108 do partido da Patrícia Bullrich, que foi um partido uma coalizão que o apoiou muito nas últimas eleições, inclusive sendo responsável pelo resultado que ele teve na cidade de Buenos Aires, onde ele tinha tido um desempenho muito baixo, e lá é responsável por 7% dos votos totais na eleição argentina. Além disso, o Juan Schiaretti, que foi o 4º colocado nas eleições, ele acabou por não declarar o apoio ao Milei, mas ele fez uma campanha de muito ataque ao Sérgio Massa. E ele, governador de Córdoba, na província de Córdoba, o Javier Milei chegou a ter quase 75% dos votos. Uau. Então, há um espaço aí para o Javier Milei trazer esses partidos e coalizões para a sua base parlamentar, para ele conseguir ter maioria, que para mim é um dos grandes desafios dele. É claro que tem as medidas econômicas que ele pode tomar por ser o presidente da República, isso já vai dar uma diferença muito grande na Argentina, mas ele também precisa governar junto com o Congresso, e eu acho que há um espaço aí para diálogo e para negociação. Meu querido delegado Palumbo, que é deputado federal, mas não integra o Centrão. Portanto, ele não faz parte do Centrão, mas não entrega. Ele não, mas você não faz parte do Centrão. Como deve se conduzir o Javier Milei? Nós temos aqui uma experiência não bem sucedida de um fenômeno eleitoral, um presidente que trazia grandes esperanças de um capitalismo moderado, de um enxugamento da máquina pública, de uma economia liberal,
mas iniciou num confronto aberto com o Congresso Nacional, que eu acho um equívoco, com confronto com os órgãos do Poder Judiciário, que eu acho um equívoco dobrado, e com confronto com os órgãos de imprensa, que eu acho um equívoco triplicado. Como deve, nesse momento, Javier Milei, que vem com grande legitimidade popular, foi uma eleição plebiscitária, quase 60% do país o elegeu, e que espera agora a união do país em torno de uma política econômica que tire a Argentina desse atoleiro. Como você acha que você, um parlamentar, deve ser esse relacionamento dele com o Congresso? Ou seja, nem enfrentar o Congresso Nacional, que seria um equívoco, o Congresso Nacional da Argentina, que seria um equívoco, nem tampouco se submeter a esse tipo de chantagem que draga recursos importantes da administração para finalidades específicas eleitorais dos parlamentares. Capês, se o Congresso Nacional da Argentina for igual ao brasileiro, ele está ferrado. A verdade é essa. Ele está ferrado e mal pago. Porque o que a gente vê aqui no Brasil é exatamente o contrário. Se não jorrar emendas, eu já usei esse exemplo, se não o presidente, o executivo não vier lá como se fosse um aquário despejar emendas e os deputados ficam lá emenda, ele não vai conseguir aprovar nada. Não é uma boa tática ele brigar com o Congresso. Isso é óbvio, isso é evidente, claro, como a luz solar. Mas como ele vai se comportar diante disso? Será que lá vai ter um centrão também? Muito provavelmente, porque senão ele não vai conseguir governar absolutamente nada. Se ele for a ferro e fogo, creio que ele não vai conseguir governar. E o centrão aqui no Brasil, ele é guloso, ele é um leão com a boca desse tamanho aqui, ó. Na boca não tem fim, entendeu? Uma hora é a Caixa Econômica Federal, daqui a pouco que é o Banco do Brasil e não tem fim. O que tem fim é o dinheiro. A hora que acabar o dinheiro, como é que fica? Vai ter um impeachment? Assume o Alckmin? Não sei, só o futuro dirá. Mas eu penso que ele brigar com o Congresso Nacional não é uma boa tática. Ele tem que tentar compor. Mas esse compor não significa jorrar emendas para conseguir, para dando cargo aqui, o outro acolá, dando emendas para conseguir aprovar o que ele quer. Mas ele precisa, sim, do Congresso Nacional. Não dá para ele ser presidente e ter um Congresso totalmente contra as ideias dele. Meu querido Acácio Miranda, logo após a eleição, o eleito, principalmente quando ele é eleito de maneira acachapante, como foi o Javier Milei, ele está um gigante, né? Ele está um Hulk, porque ele tem toda a legitimidade popular por trás de si, a imprensa não tem como fazer críticas, porque foi a vontade da população, os parlamentares de oposição tem pouca mobilidade para chantageá-lo, e aí que ele tem que tomar as decisões corretas. A primeira decisão incorreta é ficar cheio de si, rempli de soi-même, não é? Achando que ele tem todo o poder e que agora ele vai mandar e desmandar. É nesse momento que o político precisa ter alguém do seu lado, alertando-o para que ele saiba negociar e não se impor. Dizem que quando um general romano voltava de suas grandes batalhas e vitórias, ele entrava ali pelo corredor central de Roma, numa biga, e havia um escravo ao seu lado, dizendo no seu ouvido, lembra-te que tu és humano, para que ele, ao olhar o espelho, não visse nada mais do que a figura de um ser humano. Como deve ser Javier Milei, de quem hoje a economia argentina depende, e sobre quem se deposita tanta esperança de uma retomada do crescimento econômico? Capês, a gente pode esperar tudo do Milei, menos que ele vá cumprir qualquer tipo de protocolo, independentemente dos números da aceitação popular ou da ausência de aceitação popular. No que diz respeito à oposição, é importante a gente lembrar que o peronismo na Argentina é histórico. Ele é tão histórico na Argentina que ele já foi uma corrente de direita, ele já foi uma corrente de esquerda, ele é composto por alguns partidos e não um único partido, e isso dá força, isso dá sustentação ao peronismo. E a ausência de um centrão na Argentina complica ainda mais essas circunstâncias. E por quê? Porque o peronismo fará oposição ao Milei independentemente dos números, independentemente dos resultados. E, obviamente, quando nós olhamos
para o nível de promessas e para o nível de reformas propostas pelo Milei, elas necessariamente dependem de uma quantidade bastante grande, de um quórum grande de parlamentares argentinos. Quando a gente olha para alguns anos atrás, o Macri, que foi eleito na Argentina numa corrente de centro-direita com muitas expectativas, o Macri teve uma derrota acachapante depois de 4 anos de governo por conta dessa oposição ferrenha do peronismo. Há uma diferença entre o Macri e o Milei. O Macri é alguém que sempre fez parte daquele meandro político. Então ele acabou respeitando as regras formais e informais da política. O Milei, dissemos há pouco, reitero, ele não faz parte dos meandros políticos. E ele tem muitas convicções em si e nas próprias ideias. Então isso pode fazer com que ele atropele esses meandros políticos e a fórceps faça valer as suas ideias. Mas esses são só prognósticos que nós fazemos. Só o tempo dirá se ele será capaz de dobrar efetivamente o peronismo ou se essa é uma derrota nas urnas do peronismo, mas o peronismo permanece forte na Argentina. É verdade. Com uma inflação de 150% ao ano e taxa de juros acima de 130%, don't cry for me, Argentina.